Pronto, eu estou gravando a aula agora, tá? Eu não estou gravando usando o Moodle, então vocês não vão ver, mas ela está sendo gravada, tá? É... Então deixe-me retomar aqui. Muito bem, tá? Então ela está sendo gravada a aula agora, tá? Então, conforme eu estava falando, né? Então a economia lida com essa situação, né? Nós vivemos em um mundo em que os recursos são escassos frente às nossas necessidades, né? Em termos necessidades aqui a gente pode pensar em termos de desejos, né? Então os recursos são escassos porque nós temos recursos para produzir bens e serviços dos quais a gente necessita, a gente faz isso constantemente, né? As pessoas produzem alimentos, produzem máquinas, produzem computadores, produzem roupas, né? Tudo que a gente usa, isso aqui faz parte da nossa atividade social normal, tá? Mas essa produção não é suficiente para satisfazer a todos, né? Então ela é escassa frente às nossas necessidades e nossos desejos, para ser mais específico, né? Isso possivelmente vai ser uma condição com a qual nós vamos nos defrontar, né, enquanto humanidade, né, ao longo de toda a história da humanidade. Muito dificilmente a humanidade vai conseguir escapar disso, né? Seria muito bom que a gente escapasse, a gente teria uma espécie de paraíso terrestre, né? Mas existe, mas está muito longe da gente encarar isso, né? Apesar de todos os avanços tecnológicos dos últimos anos, né? O que é importante, tá? De qualquer maneira, uma característica importante, né, dessa condição que vale a pena a gente destacar aqui, né, é que esses recursos, os recursos escassos dos quais eu estou falando, que a gente usa para produzir os bens e serviços dos quais a gente necessita, né, eles são escassos, mas eles têm usos alternativos. Né? Então, por exemplo, né, para produzir alimentos nós precisamos de terra, né? Nós plantamos o alimento em uma área de terra, né, em fazendas e assim por diante, né? Essa terra que está sendo usada para produzir alimento poderia ter usos alternativos, né? Por exemplo, ela poderia ser usada para produzir gado, né? Bom, deixa eu falar ser mais específico, né? Para produzir alimento não, para produzir grãos, por exemplo, ou algum alimento vegetal, né? Nós plantamos, né? Qualquer colheita, né? Qualquer produto vegetal na terra para depois colher, né? Então a gente vai usar, né, um pedaço de terra para plantar, né? Seja lá trigo, milho, seja lá o que a gente quer produzir. Mas esse mesmo pedaço de terra poderia ser alternativamente usado, né, para criar gado, né? Teria um uso alternativo, né? Ele poderia ser alternativamente usado como uma área de preservação, então ser usado para preservar, né, a natureza em seu estado selvagem, e as pessoas atribuem, né, valor, né, à natureza em seu estado selvagem, então também poderia ser usado dessa maneira. Então, se a gente vai, por exemplo, na área de fronteira agrícola hoje do Brasil, uma área de expansão do cerrado, digamos, né, o cerrado ele na fronteira, né, o cerrado, se ele não for explorado, ele é uma área de preservação ambiental, onde a gente tem uma fauna, né, e uma flora relativamente rica, tem tamanduás, tem onças, né, tem macacos, tem um monte de bichos lá, enfim, e tem um monte de vegetais, que é do interesse da humanidade preservar, a gente gostaria de preservar, mas aquela terra também ela é própria para produzir, digamos, soja ou outros produtos agrícolas que também é do interesse da humanidade que sejam produzidos, porque vai matar a fome de pessoas, vai ser usado para produzir, né, a soja, por exemplo, pode ser usada para produzir farelo de soja, que é usada para alimentar o gado e, portanto, gerar carne. Ela pode ser usada para produzir tofu, enfim, tofu, o shoyu, né, todos os derivados de soja típicos da culinária oriental e assim por diante, né? Então eu tenho um conflito, né? Um conflito no sentido um conflito de interesse, do interesse da mesma humanidade, né? Quer dizer, nós como seres humanos a gente quer preservar a natureza, quer preservar, né, a vida selvagem, e ao mesmo tempo a gente quer produzir alimento, a gente quer ter um padrão alimentar de qualidade e assim por diante. Então a gente tem que escolher o que fazer com aquela terra, dando que tem usos alternativos, né? A mesma coisa vale com o recurso produtivo mais importante, né, que a gente tem, né, que é
a nossa própria capacidade de trabalho, né? Assim, nós como trabalhadores podemos usar a nossa capacidade de trabalho para fazer uma série de coisas alternativas, né? Eu estou dando aula aqui para vocês, nesse tempo que eu estou dando aula eu poderia estar, por exemplo, fazendo algum tipo de pesquisa, desenvolvendo algum tipo de conhecimento mais específico ou mais geral, que seria útil também para a humanidade, e eu tenho que alocar esse tempo, né? O meu tempo eu tenho que alocar entre pesquisar, dar aula, né? Ou descansar, né? Ou em lazer e assim por diante, assim como vocês, né? Tem que alocar o tempo de vocês entre estudar, descansar, passear, enfim. Então a gente está sempre lidando, né, com esse drama, né, digamos assim, abre aspas, de alocar, né, um recurso, o nosso recurso mais valioso, que é o nosso tempo, mas ele é escasso e ele tem usos alternativos, né? Então, quanto do meu tempo eu vou dedicar a dormir por dia, quanto do meu tempo eu vou dedicar a estudar, quanto eu vou dedicar a praticar atividades físicas, quanto tempo eu vou dedicar, sei lá, a namorar, enfim, a gente vai ter uma série de usos alternativos do nosso tempo, a gente tem que fazer escolha desses recursos, né? Bom, é claro que usualmente no objeto da economia essas escolhas elas estão colocadas em um contexto mais macro, né? Em um contexto mais amplo. A gente quer saber, por exemplo, né, por que as sociedades produzem, escolhem por vezes, né, em alocar muitos recursos produtivos para produzir bens de guerra, né, e poucos para produzir alimentos, por exemplo, né? Ou por que a gente pensar a sociedade mundial, né? Por que nós não alocamos, né, um pouco mais de recurso produtivo para produzir alimento e acabar com o problema da fome no mundo, né? E ao invés disso, né, usamos parte dos nossos recursos para produzir bens de luxos inteiramente supérfluos, né? Então, essas questões elas se colocam, né? E a gente gostaria de entender, se não, né, a resposta exata de por que o mundo é assim, pelo menos qual que é o mecanismo que faz com que o mundo funcione da maneira que ele funciona. E outra pergunta que a gente gostaria de fazer, né, é se de alguma maneira a gente pode dizer que o mecanismo, né, que as sociedades modernas, né, usam, né, para usar é um pouco forte a palavra, né, os mecanismos que fazem com que, né, que nos induzem, né, a produzir bens e serviços da forma como que a gente produz hoje, né, eles têm alguma propriedade desejável, né? Se eles alocam bem esses recursos produtivos, pelo menos por algum critério que a gente possa assumir um conceito de que seja desejável, tá? Então esse vai ser, em última instância, esse é o problema da análise econômica, né? E usualmente esse problema a gente analisa pressupondo de um lado, na existência de algum tipo de regras ou normas, né, vamos chamar aqui normas, que nós assumimos como dadas, pelo menos em um determinado instante de tempo, tá? Isso quer dizer que o objeto da economia, ele pressupõe, né, objetos de outras áreas de ciências sociais, né? Então, as pessoas, elas se guiam por normas sociais, né? Elas agem de tal maneira que elas se sentem na liberdade de tomar algumas ações e se sentem coagidas a não tomar outras ações, né? Então eu posso estar com muita raiva de uma pessoa, mas eu nunca vou me sentir no direito de matar essa pessoa, né? E isso pode ser por razões morais, né? Pode ser por razões puramente biológicas, né? Pode, de fato, possivelmente a nossa biologia, né? A nossa natureza intrínseca é tal que só em situações extremas nós recorreríamos a um nível de violência que resultasse na morte de outro ser humano, né? Mas em larga medida, né, a gente não sai matando outras pessoas por aí, porque a gente aprendeu que é errado, né? Então tem uma norma cultural que foi imbuída na gente, né? E também, em larga medida, a gente não faz isso porque a gente sabe que a gente vai ser preso se caso a gente faça isso, né? Então tem um sistema jurídico, né, um sistema normativo mais formal que também coíbe as nossas ações, tá? Então, de fato, quando a gente vai falar, né, de como as pessoas agem e tudo mais, usualmente a gente vai pressupor, né, aqui um escopo normativo, né? Elas agem diante de restrições e assim por diante, tá? Uma outra coisa que a gente usualmente pressupõe, né, é que os agentes são racionais, né? A gente pressupõe, tá? A gente faz uma hipótese de racionalidade
Com isso eu quero dizer o seguinte, né, que dado a escassez de recursos que cada um de nós tem para gerir, né, e dado os nossos objetivos, nós buscamos usar esses recursos escassos da melhor maneira possível para atingir nossos objetivos, né? Essa é uma hipótese comum na teoria econômica clássica, ou se vocês quiserem neoclássica, tá? Na teoria econômica tradicional, tá? Então, essa hipótese de racionalidade dos agentes, né, é uma hipótese comum em teoria econômica. Eu vou chamar de tradicional aqui, ou mainstream, né? A teoria econômica dominante, tá? Como eu falei para vocês já na última aula, né? Isso não quer dizer que a gente acredite que os agentes são 100% racionais, que as pessoas sejam 100% racionais, né? Mas a gente acredita que modelar as pessoas ou assumir que as pessoas sejam racionais explica bastante do comportamento delas, né? Em oposição a essa hipótese de racionalidade, né, a gente poderia ter aqui, tá, uma hipótese, uma abordagem mais branda, né, que seria a abordagem de economia comportamental, né? Tá? Que não assume, né, racionalidade, tá? Dos agentes. Não assume racionalidade plena dos agentes, se vocês quiserem pensar assim, né? Então, enfim, eu acho que eu estou fazendo um pano meio filosófico, né, meio genérico demais de fundo, mas daqui a pouco a gente vai ficando mais concreto, tá? Então, de certa maneira, quase todo economista, quando ele se defronta com um problema, tá, ele fala, esse problema eu posso dar alguma opinião, algum palpite, é porque esse problema tem alguma coisa envolvendo a alocação de um recurso escasso com os alternativos, né? E esses usos alternativos, eles e o que eu posso fazer desses usos alternativos, né, é limitado, né, frente às necessidades das pessoas, tá? E nesse caso aqui, a maioria dos economistas vai tentar interpretar esse modelo aqui, né, sempre assumindo, né, algum tipo de escopo normativo subjacente, né, alguma limitação ao que os agentes podem ou não podem fazer, tá? E assumindo que os agentes sejam racionais. Tá? Essa é a abordagem clássica da teoria econômica, é como os economistas tentam explicar, né, fenômenos sociais, tá? E em larga medida com algum sucesso, né? Quer dizer, assim, entre as ciências sociais propriamente ditas, né, a economia pode ser classificada como uma das mais bem-sucedidas, né? A ponto de, atualmente, a gente tem outras ciências sociais tomando emprestado, né, métodos de pesquisa da teoria econômica, né? Então, nós temos, por exemplo, muitos cientistas políticos, né, que usam um pouco o linguajar da ciência econômica para lidar com problemas típicos de ciência política. Problemas de sociologia têm sido muitas vezes abordados, né, por uma ótica econômica e assim por diante. Então eu ousaria dizer, né, que o método usado pelos economistas para lidar para interpretar problemas sociais é um método bem sucedido, né? É claro que ele pressupõe isso aqui, né? É um método para falar, olha, para lidar com o mundo onde as pessoas têm que fazer escolhas, né, de usos alternativos de algo que é escasso para atender necessidades que não estão plenamente saciadas, né? Então, não tem espaço para economistas no paraíso, por exemplo, né? No paraíso as necessidades são totalmente saciadas, os economistas não teriam muito o que dizer, né? Mas assim, na Terra eu acho que tem espaço e vai continuar tendo, né? O tipo de enfoque que é dado tradicionalmente, né, é esse enfoque de que as pessoas agem racionalmente, mas a gente tem correntes alternativas, né, como por exemplo, né, economia comportamental, que tenta abrandar essa hipótese de racionalidade, tá? Ela pode ter
é uma área promissora, né? Mas a gente não sabe quanto que ela vai poder substituir a abordagem tradicional, né? A história vai dizer. Bom, agora deixa eu mudar um pouquinho, tá, o foco, tá? Antes de mudar um pouquinho o foco, tá, deixa eu falar um pouquinho mais desses recursos escassos aqui, né? Então, quem são esses recursos escassos que a gente usa para produzir, né, bens e serviços, né, para satisfazer as nossas necessidades, né, ilimitadas ou não saciadas, se vocês quiserem, assim, tá? Entre os nossos recursos, deixa eu modificar aqui um pouquinho o quadro, né? Bom, esses recursos produtivos são tudo que a gente usa, né, efetivamente para produzir bens e serviços, tá? Mas a gente costuma classificar, tá, eles em três, eu vou colocar aqui, eu vou usar aqui numa classificação mais moderna, né, em 4 grandes grupos, tá? O primeiro deles, tá, é a força de trabalho, capacidade de trabalho, né? Vamos chamar aqui capacidade bruta de trabalho, tá? Então, aquela capacidade inata dos seres humanos de realizar trabalho, tá? Então, é a capacidade de trabalho não lapidada, não treinada, né? Não resultante de qualquer prática anterior, mas simplesmente o fato de que a gente consegue mover nossos membros, e com isso consegue exercer força sobre a natureza, né, sobre algumas coisas da natureza, transformar, né, parte da natureza para que ela fique com um formato mais próximo daquilo que a gente deseja. Tá? Um outro grupo de recursos, né, são os chamados recursos naturais. Né? Os recursos naturais são aqueles recursos produtivos, né, que são dados pela natureza, né? Eles não são produtos, não são resultado de qualquer esforço nosso, eles estão aí, né, porque a natureza nos deu. Tá? Então nós estamos rodeados por recursos naturais, né? Sem eles a gente não sobreviveria de fato. Né? O oxigênio atmosférico é um recurso natural, é dado pela natureza. Não somos nós que produzimos o oxigênio atmosférico, mas nós usamos, né, o oxigênio atmosférico para respirar, mas também para produzir bens e serviços, né? Por exemplo, para cozinhar a gente faz uma chama e para esquentar o alimento, para que ele fique do jeito que a gente gosta. A terra, né, ou pelo menos a terra física sobre a qual a gente planta, né, as nossas lavouras, né, ela também é um recurso natural, tem um aspecto de recurso natural, né, ela foi dada naturalmente, né, a gente não criou ela já está aqui à nossa disposição, né, recursos minerais e assim por diante. Então nós estamos cercados de recursos naturais, né. Mas tem 2 outros tipos, tá? Então os 2 primeiros recursos produtivos dos quais eu falei, né, eles são dados para a gente, né. Um deles somos nós mesmos, né, na forma como a gente veio ao mundo, né, da nossa capacidade bruta de trabalho, né. E o outro, tá, é o resto do mundo, né, na forma como a gente se defronta com ele, né. Mas, tá, parte dos recursos que a gente usa, eles são resultados de nosso esforço passado, tá. Então a gente classifica esses recursos, está em 2 grupos. O primeiro seria capital físico. Né? O capital físico são bens produzidos, né? Produzidos no passado. Tá? Que usamos para a produção de outros bens no presente. Para produzir outros bens no presente. Então o computador que eu estou sentado aqui na frente para dar essa aula, né, é um exemplo de um capital físico, né? Ele é um bem que foi produzido no passado, já foi produzido, né? Já resultou de um processo produtivo, né?
E qual que é o uso que eu faço dele, né? Eu uso dele para produzir o meu trabalho, né? Então eu uso ele para dar aula, para escrever relatórios, para escrever, enfim, artigos e assim por diante. Então eu posso pensar que ele é um recurso produtivo, mas ele não foi dado pela natureza, ele não faz parte, né, da minha característica inata, né? Mas simplesmente ele foi resultado do nosso esforço passado, consolidado, né, em o que a gente pode pensar em um recurso intermediário para a produção. Tá? Ele não é um fim em si, né? Eu não tenho nenhum prazer em olhar o meu computador desligado, mas ele me ajuda a produzir outros bens e serviços quando ele está ligado. Né? A Estela queria fazer uma pergunta, fique à vontade, Estela. Obrigada. O capital físico é um bem intermediário? A gente pode dizer que o estoque de bens intermediários fazem parte do nosso capital físico, né? Mas também é a maquinaria, a instalação, que são aqueles que a gente chama de bens de bens de capital puramente ditos, né? Na contabilidade nacional a gente fala formação bruta de capital físico, ou de capital físico em última instância, né? Então, numa classificação mais genérica, né, a gente vai chamar de capital toda a produção que não é usada para consumo, mas é usada para produzir outras coisas, né? Então, bem intermediário, o estoque de bens intermediários, né, ele é parte do capital físico da, da sociedade, né? Tá ok? Eu vou voltar a falar um pouquinho mais de capital desse recurso quando a gente estiver falando da parte macroeconômica, e eu acho que não vale a pena a gente fazer essa distinção agora, né? Mas usualmente a gente fala o recurso produtivo dos quais a gente está falando, são aqueles recursos que a gente diz que existem em estoque, né? Eu olho para um determinado momento da sociedade e falo, tem uma quantidade de bens intermediários, então isso é capital, né? Tem uma quantidade de máquinas, isso é capital, né? E assim por diante, tá? Tem fábricas construídas, instalações, tudo isso é capital, tá? E a última classe de recurso produtivo, né, que os economistas hoje gostam de destacar, né, mas, digamos assim, na economia clássica não aparecia. Deixa eu só mudar aqui minha chave que estava muito feinha, né, é aquilo que a gente vai chamar de capital humano. O capital humano, né, ele é uma coisa que não é física, palpavelmente física, né? Mas são aquelas habilidades, aquelas competências, habilidades ou competências, né? Que nós adquirimos, né, através do treinamento, incluindo educação e da prática. Por que a gente chama, enfim, todo mundo sabe, né, que de fato nós conseguimos melhorar nossa produtividade, ou produzir melhor, né, alguns dos bens e serviços que a gente produz se a gente treinar, né? No caso de vocês, no meu caso, que a gente tem uma atividade mais intelectual, de fato, uma parte importante desse treino é o estudo, né? Então todo mundo sabe que despender trabalho em seres humanos para fazer com que eles sejam mais produtivos normalmente tem retorno, né? Se a gente educa as pessoas vão ser capazes de produzir melhor, né, no futuro, né? Isso é uma das funções, uma das importantes funções da educação no mundo, né? Quer dizer, a educação não é só para deixar a gente mais produtivo, mas ela tem um papel muito importante, né, em garantir que as pessoas se tornem mais produtivas, né? Países onde as pessoas são mais ricas, onde tem menos miséria, usualmente são países nos quais as pessoas são mais bem educadas, né? Simplesmente porque com maior educação a gente consegue ser mais produtivo, consegue mais salários melhores e assim por diante.
E a gente também pode se tornar mais produtivo praticando, né, uma atividade, né? Então eu quero, digamos que eu esteja praticando alguma atividade torneiro mecânico, né? Eu vou começar como aprendiz, vou fazer as coisas mal feitas, mais devagar, mas à medida do tempo eu vou aprendendo nessa atividade e vou fazendo cada vez melhor, né? Então tudo aquilo que aquela capacidade produtiva que não é inata, que a gente adquire através da educação e da prática, nós chamamos de capital humano, né? O termo capital aqui, humano, tá, é simplesmente para destacar o fato, de fato para destacar duas coisas, né? Mas uma coisa importante é que o capital, tanto capital físico quanto humano, ele é resultado de esforço humano pregresso, né? Ele é resultado das pessoas terem se empenhado, né, em criar aquele resultado, né? O capital físico é palpável, né? Ele pode ser matéria-prima, né, bens intermediários num processo de produção, ele pode ser uma máquina, ele pode ser uma instalação, então ele é visível, usualmente ele é alguma coisa que a gente consegue enxergar, né? O capital humano a gente não consegue enxergar diretamente, a gente só enxerga, né, a partir do fato de que as pessoas se tornaram mais produtivas, tá? Mas ele tem essa característica, né? E de fato a gente poderia, e faz até sentido por vezes, né, estudar e analisar, né, quanto as pessoas devem estudar, pensando, né, o capital humano como capital humano até do ponto de vista de negócios, né? No seguinte sentido, né, uma parte da razão tem diversas razões pelas quais a gente estuda, né? A gente estuda pode ser por uma razão puramente diletante, né? Diletante no seguinte sentido, é legal saber as coisas, a gente quer saber as coisas, né? É legal aprender outras línguas, né? Então, digamos que eu nunca vá usar grego na minha vida, mas eu quero estudar grego, eu fico feliz por estudar grego, então tem uma finalidade em si, né? Uma parte do estudo que a gente faz tem esse sentido mesmo, né? Que é uma das coisas que torna a nossa vida melhor hoje em dia, né? O nosso trabalho que envolve estudar, envolve uma coisa que dá prazer em si, né? Mas, tá, em muitos casos, né, e em larga medida também, a gente estuda, a gente se empenha em aprender as coisas, não pelo prazer em si de aprender essas coisas, mas porque aprendendo essas coisas nós vamos ser mais produtivos, a gente consegue melhores empregos, melhores salários e assim por diante, né? Então vocês estão fazendo, por exemplo, um curso de Direito, né? É muito possível que uma grande parte de vocês escolheu o curso de Direito porque é um curso que tem uma carreira promissora, né? Tá? E não tem nenhuma vergonha nisso, né? Evidentemente, escolher uma carreira promissora é escolher ter uma vida mais confortável lá na frente, poder viver melhor, tá? Possivelmente vocês também levaram em consideração, não? Olha, eu gosto muito de ciências humanas, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, né? Eu gosto de discutir, então eu sei que são habilidades que são usadas e desenvolvidas no direito, então eu vou vocês tiveram mais um motivo para escolher o direito, né? Ou alguns de vocês podem falar, olha, eu odeio números, odeio matemática, no direito eu posso fugir disso, também vou escolher direito, né? Enfim, mas o fato é que vocês escolheram uma carreira, eu diria, a maioria de vocês apostaria, né? Escolheu essa carreira de direito, tá? Também porque é uma carreira promissora, né? E é promissora, né? Então vocês têm um futuro promissor pela frente, porque é uma carreira que usualmente gera bons sentimentos de trabalho e assim por diante, tá? Ao fazer isso, a gente pode dizer que, então descartando, né, o fato que vocês podem ter escolhido direito porque gostam disso também, descartando o prazer intrínseco, né, de estudar direito, tá? Eu posso dizer que a decisão de vocês de estudar direito é uma decisão de investimento, né? Vocês estão falando o seguinte, vocês vão fazer um esforço, né, por alguns anos aí, né? 5 anos, se eu não estou enganado, que vocês precisam para se formar, né? É um curso intenso, né? O pessoal reclama um bocado, que tem que ler um bocado, especialmente nos primeiros anos, né? Que é muito exaustivo. Vocês vão abrir mão de poder trabalhar, começar a trabalhar, claro, ganhando um salário não muito alto, mas vocês poderiam estar trabalhando. Vão abrir mão de mais tempo para namorar, para passear, para viajar, né? Ou seja, de coisas gostosas de fazer, né? Para estudar intensivamente direito nesses anos, né? Vocês fizeram essa escolha, né? E a maioria de vocês falam o seguinte: esse sacrifício ele vai se pagar porque eu vou ter uma carreira bem remunerada lá pela frente, tá? Eu sei que não é só isso, mas vamos simplificar, né? Então,
olhando só para isso, a decisão de fazer o curso de Direito de vocês é totalmente análoga a uma decisão de investimento, né? Eu vou abrir mão de ter prazeres hoje, né? Porque eu acho que isso vai garantir uma vida de mais prazeres no futuro, né? Eu estou trocando, usando a linguagem do economista, né? Eu estou trocando o consumo hoje para ter mais consumo no futuro. E a decisão, e a gente modela como as pessoas decidem investir em capital físico da mesma maneira, né? Por que eu uso, né, essa parte da minha riqueza hoje, né, para, por exemplo, montar uma fábrica ao invés de consumir isso, né, e passear de iate nas ilhas gregas, né, como se eu pudesse, né, mas enfim, se eu tivesse, né, bastante recurso, né, por que eu faço essa troca, né? Ah, bom, porque eu acho que investindo na fábrica, no futuro, eu vou poder, no futuro, passear nas ilhas gregas de iate pelo resto da minha vida, né? Depois que eu me aposentar. Então eu acho que vai ter uma troca, que vai ter um benefício. E basicamente essa é a nossa decisão, né? Que a gente faz quando a gente investe em capital humano, né? A gente abre mão, a gente faz sacrifícios presentes para ter benefícios futuros, né? Então essa troca é equivalente. Só que tem uma diferença muito marcante, né, entre o capital físico e o capital humano, né? O capital físico ele pode ser trocado, comercializado, né, irrestritamente, né? Eu tenho, por exemplo, eu construí um prédio que ia ser, né, a sede de uma empresa, não quero mais fazer empresa, eu vendo esse prédio. Não tem problema, passa para outra pessoa, tá? Já o capital humano eu não consigo fazer isso, né? Então eu fiquei 5 anos estudando direito, mas não quero mais ser advogado, tá? O que vai acontecer é que eu não posso vender, né? Tá? Tudo que eu aprendi de direito eu não posso vender para outra pessoa, né? Ainda não inventaram uma maquininha que transfira, né, o conhecimento que está na minha cabeça para a cabeça de outra pessoa. Então ele é um capital que vai ser intrinsecamente vinculado às pessoas, né? Essas habilidades que a gente adquire, ela só pode ser exercida pela gente, né? Então tem uma diferença muito importante, né? Especialmente no nosso mundo onde não tem trabalho escravo, né? Então, se eu invisto na educação, eu tenho 2 filhas, né? Se eu invisto na educação das minhas filhas, tá? Se elas não puderem mais fazer, se elas não quiserem mais fazer uso, né, do conhecimento específico que elas adquiriram, eu não posso vender minhas filhas como escravo para elas usarem esse conhecimento absoluto, né? Ainda bem, né? Eu nunca faria isso também, mas enfim. Então, ele tem algumas características bastante marcantes de capital humano, né? E por isso algumas pessoas ficam revoltadas, né, quando os economistas usam o termo capital humano, né? Porque você está equiparando, né, alguma coisa que é intrínseca às pessoas, né, a recursos que são materiais puramente, assim por diante, né? Gabriel queria fazer uma pergunta, fique à vontade. Não, só pontuar também uma coisa. Tipo, ao mesmo tempo que você não pode vender, é muito difícil também de tirarem de você, né? Exatamente. Tem um ponto, é perfeito, excelente observação, né? Ao mesmo tempo que você não pode vender, ele, digamos, é um investimento garantido que nunca vão tirar de você, né? Se tiver uma revolução socialista, eles não podem tirar o conhecimento de você e distribuir entre as outras pessoas, né? Então, você tem uma proteção contra isso, né? Muito bem observado, né? Bom, então falei bastante disso de uma maneira muito geral, né? De certa maneira, tá, toda a abordagem econômica ela lida com esses problemas, né? Com esse mundo, né? Assim, nós temos recursos produtivos, né? Que são nossa capacidade inata de trabalho, recursos naturais, mas aqueles recursos que nós produzimos também do passado e agora vamos ter que usar, né? Capital físico e capital humano. Esses recursos eles têm usos alternativos, né? Eles podem ser usados para produzir vestuário, para produzir alimentos, e se forem produzir alimento, que tipo de alimento vão ser usados para produzir, né? Enfim, então a gente tem que tomar a decisão do que fazer com esses recursos, né? E eles vão ser usados para atender a necessidades que são, se não, mesmo que não ilimitadas, né? Pelo menos não passíveis de serem saciadas com os recursos que a gente tem disponíveis hoje em dia. Então nós temos escassez, né? Então o que os economistas tentam entender é como as pessoas agem diante desse cenário e como, mais do que elas agem, como elas interagem diante desse cenário, né? E qual o resultado dessa interação, né?
Então, deixa eu fazer uma pausa agora, tá? Eu estava falando aqui uma coisa meio metodológica. Agora deixa eu falar um pouquinho de história do pensamento da economia, tá? Então, vocês já devem ter estudado isso alguma vez, já devem ter ouvido alguma vez, né? Mas assim, a economia não surgiu, aliás, como a maioria das ciências, né, sociais ou ciências naturais também, né? No início ela não surgiu como uma área de conhecimento específico, né? Tomar uma aguinha aqui só para molhar a garganta. Mas surgiu, né, imbuída numa área mais geral de conhecimento, que é a filosofia, né? Isso aconteceu com a física, aconteceu com a biologia, né? Por exemplo, né? E acontece também com a matemática até, né? E aconteceu com a economia, tá? E mais recentemente, na verdade, né? Então, se vocês pegam isso vocês já devem ter ouvido falar, né? Se vocês pegam lá por volta do final do século XV, começo do século XVI, né? Ou deixa eu falar um pouquinho mais do passado, tá? Eu vou contar histórias agora, talvez não usando tanto o quadro negro. Vou até desligar um pouquinho aqui então o nosso quadro compartilhado para vocês verem minha cara novamente, né? Então, se vocês pegam aqui final do século XV, né, começo do século XVI, ou desculpa, eu comecei a falar isso falando, vamos um pouquinho mais para trás, né? A palavra economia, né, vem do grego, né? É a junção da palavra oikos, que quer dizer lar, né, com nomos, que quer dizer norma, regra, né? Então, de onde vem o nosso termo norma, né? Vem do grego nomos, né? E os gregos usavam, né? E os gregos que cunharam, né, a palavra economia, né? Enfim, não sei como eles falavam, se era oikon, enfim, mas eles juntavam as duas palavras porque eles falavam o seguinte: olha, para você gerir bem um lar, você precisa tem regras de boa gestão de um lar, né? Só que o lar grego também, se a gente olhar, era muito diferente do lado das pessoas modernas, da civilização ocidental moderna, mesmo de qualquer pessoa do mundo moderno, né? Porque os chamados lares gregos eram os lares dos cidadãos gregos, que eram, na verdade, senhores de escravos, né? A maioria desses lares eles consistiam de uma área rural, onde o dono dessa área, né, a família que detinha essa área, tinha alguns escravos que trabalhavam nessa terra, né, e eles produziam muitas coisas dentro dessa própria área, né. Então, mas eles usavam um termo, né, para entender como que a gente deve gerir bem, né. Então essa propriedade agrícola que tinha na época um grau de autonomia relativamente elevado, né? Então grande parte do alimento que os donos da terra comiam era proveniente da própria terra, eles produziam o vinho que eles bebiam na própria terra e assim por diante. O tecido muitas vezes era produzido por pessoas, né, do próprio lar estendido, né, os donos e os escravos desse lar e assim por diante. Portanto, era uma pequena economia de fato, né, que eles tinham que gerir, e as regras estavam dessa economia estava a chamada economia, né, seria alguma coisa similar ao que a gente chama hoje de economia doméstica, mas digamos assim, de uma economia de lares muito grandes, né? Seria, sei lá, se eu tivesse um castelo, por exemplo, com um monte de gente trabalhando, esse castelo tivesse uma área agrícola e assim por diante, né, eu poderia falar em algo similar à economia do ponto de vista dos gregos, né? Mas enfim, agora vamos avançar um pouquinho, né? E vamos agora sim lá para o final da Idade Média, começo da Idade Moderna, onde começa a surgir os grandes estados, né, modernos, né? Enfim, começa a surgir o Reino da Espanha, de Portugal, França, né? A unificação, né, de grandes áreas políticas, né, sob o poder de um grande soberano, né, dos reis modernos e assim por diante, tá? Bom, nesse momento, esses reis, né, dessa época, eles tinham uma grande preocupação, que era a guerra, né? Assim, era um período muito belicoso, né? Assim, entre os feudos havia guerra. Quando acabou o sistema feudal, havia constantemente guerra entre os estados,
E uma grande preocupação dos soberanos é como eu vou conseguir manter exército, né, para garantir a integridade do meu território e, se, com alguma sorte, até conquistar outros territórios e assim por diante. E eles queriam entender como que eles deviam fazer para conseguir verbas para o exército. Eles tinham um problema muito pragmático, né? E eles foram, diante desse problema, né, surgiram diversos pensadores muito pragmáticos que tentavam contornar esse problema. Esses pensadores eram chamados mercantilistas, né, os economistas mercantilistas, né? Eles não eram exatamente economistas, porque eles não estavam tentando entender como o mundo funciona, mas usando a economia mais no sentido grego da palavra, né? Tentando estabelecer algumas regras que um monarca, né? que um político central de uma sociedade, né? das sociedades daquela época, deveria seguir para conseguir os recursos necessários para ele se manter no poder, né? Então, eram regras muito voltadas para o interesse do monarca, né? do regente, e em especial, né? Voltadas ao fato de que esse regente precisa ter exército para se manter no poder, porque ele podia ser derrubado por qualquer outro nobre a qualquer momento, e também porque ele podia ser invadido, né? por qualquer outro país vizinho a qualquer momento, né? E essa escola de pensamento chamada mercantilista, né, ela tinha uma série de recomendações, né, para os monarcas da época, e de certa maneira, né, nessas recomendações eles associavam a riqueza do monarca, né, a quantidade ao tesouro que ele tem, né, a quantidade de ouro que ele teria acumulado, né, para poder, porque é isso que viabilizaria ele comprar exércitos e financiar a guerra, tá? Então, a grande preocupação dos mercantilistas, eu posso estar fazendo uma caricatura, peço desculpas por isso, tá? Então, olhe um pouquinho assim, como uma história bem estilizada, tá? Eu estou querendo aqui só chegar no meu ponto, né? Mas assim, porque a gente sabe que tem muitas nuances nisso, né? Tinha pensadores mais profundos, pensadores mais superficiais, tá? Então, só cuidado que eu posso estar exagerando aqui, né? Fazendo um espantalho, né? Mas, grosso modo, talvez seja correto dizer isso, né? Os mercantilistas falam o seguinte: olha, o regente de um país, ele tem que se preocupar em conseguir bastante ouro, né? E então eles faziam uma série de recomendações para conseguir bastante ouro, né? E nessas recomendações, né, aparentemente essas recomendações elas passavam por medidas de política econômica que trouxessem vantagens de mercado para o país soberano e para o soberano, né? para o rei, né? ou a rainha, né? o regente, né? o soberano daquele país, né? Então, por exemplo, se a gente pega a história do Brasil inicial, né? Vocês sabem disso, né? O Brasil, colônia no início, ele só poderia fazer comércio com Portugal, né? E isso era uma medida mercantilista, né? Na verdade, os mercantilistas falam o seguinte: olha, reserva os mercados só para você, porque daí você pode impor condições mais favoráveis para vocês frente àqueles mercados, né? Então, o que acontecia? A gente produzia açúcar, né, aqui no Brasil. O açúcar era uma mercadoria muito valiosa na Europa. Portugal comprava o açúcar barato, porque só Portugal podia comprar o açúcar produzido aqui no Brasil, e vendia caro na Europa, né? Então, ele fazia ganho com isso, né? Então, a ideia mercantilista é que o comércio era um mecanismo de ganho, mas, de certa maneira, era uma ideia de que esse comércio era um mecanismo de ganho. O ganho de uns era a perda dos outros, né? Que eles não viam com muita clareza que o comércio podia ser uma fonte de ganhos mútuos, né? Isso não aparecia na cabeça dos mercantilistas, ou não era enfatizado pelos mercantilistas, para ser mais justos, tá? Talvez alguns mercantilistas vissem que sim, né? O comércio pode ser benéfico para os dois lados, tá? Mas o mais importante para eles é fazer ganho em detrimento dos outros, né? Então, a política mercantilista recomendada era uma política imperialista, né? Da qual nós somos resultado, né, dessa política, né? Portugal achou aqui as terras aqui brasileiras, descobriram que dava para produzir
cana de açúcar aqui, então começaram a explorar essas terras, né? Mas com toda a ótica mercantilista. Ó, isso daqui é meu monopólio, só a Companhia das Índias Ocidentais, né, que era uma empresa totalmente vinculada à coroa portuguesa, podia fazer o comércio com o Brasil, e eles tentavam então tirar vantagem, né, do comércio com o Brasil, né? Essa era a lógica do período mercantilista, né? Então Portugal vivia em guerra com a Espanha porque eles queriam o monopólio, né, do comércio com áreas de todo o mundo, né? E depois entrou a Holanda, enfim, era a lógica do período, né? Bom, passado algum tempo, quando a gente passa já para o início do século XVII, né, na França surge uma nova escola de pensamento, que são chamados fisiocratas, né? Os fisiocratas, eles já estavam pensando mais em gestão da economia nacional, mas nós, no ponto de vista de garantir estabilidade, de garantir que tem alimento para a população e assim por diante. E daí eles passam a ver, começam a reconhecer que o ouro não é sinônimo de riqueza, embora individualmente, é claro que seja, né? Se eu tivesse 20 quilos de ouro em casa, eu seria uma pessoa rica, né? Mas assim, para uma nação, a quantidade de ouro que essa nação tem não se reflete necessariamente em riqueza dessa nação, porque eles já começam a apontar, né, que de fato a riqueza de uma nação é a capacidade de gerar bens e serviços para a população dessa nação, né? Ela está associada a quão bem suprida estão essas pessoas, né? Bom, os fisiocratas, enfim, se vocês forem estudar algum dia por curiosidade a história do pensamento econômico, eles têm um papel importante na história do pensamento econômico, mas eu não vou enfatizar muito essa escola hoje, tá? Mas de qualquer forma, né, os fisiocratas eles enfatizavam o papel da terra, né, dos recursos naturais, como a fonte última da riqueza, tá? De produção. Então eles diziam que todo valor vem da terra, tudo que é produzido que tenha valor, tá? A fonte desse valor é a terra, né? E agora eu vou chegar, né, de fato, nos caras que eu quero chegar, né, em um dos sujeitos que eu quero chegar, que é um sujeito chamado Adam Smith, né? Ele tem o seu trabalho, ele faz no século XVIII, tá? E ele, de certa maneira, dialoga, né, com os fisiocratas, né, e com e também com os mercantilistas, tá? E o Adam Smith, ele escreveu um livro muito importante, não está aqui na apresentação o nome do livro, enfim, que traduzido, né, para português, ele foi traduzido para o português sob o nome de A Riqueza das Nações, tá? Em inglês é Um Inquérito sobre, né, as causas das riquezas das nações, né? Então, o Adam Smith ele está preocupado, de novo, com a riqueza das nações. Ele era classificado na época dele como o que se chamava de um filósofo social, de um filósofo moral, tá? Filósofo moral uma filosofia moral na época do Adam Smith, era uma área, né, do conhecimento da filosofia que lidava com o conhecimento, com as ciências humanas de uma maneira geral, né? Mas o Adam Smith ele se debruçou bastante, né, sobre essa questão, né, que é a chamada riqueza das nações, né? O que causa, né, a riqueza, o que vem a ser a riqueza das nações, né, e o que causa a riqueza das nações, tá? Então, deixa eu começar a falar então um pouquinho do Adam Smith, tá? Ele tem algumas coisas que foram muito importantes para o desenvolvimento da economia e por isso vale a pena falar um pouquinho dele, né? Tá ok? Então tá aqui, né? Tá aqui o Adam Smith, tá aqui é um retrato do Adam Smith, tá? Ele nasceu em 1723, morreu em 1790, né? Portanto com 67 anos, tá? E aqui eu tô quase citando ele, né? Tô meio parafraseando ele porque ele escrevia num estilo um pouco eloquente demais, né? As frases dele dificilmente cabem no PowerPoint, né? Então é difícil colocar uma frase dele no PowerPoint porque eram longas, basicamente isso, né? Embora fosse um escritor excelente, tá? Se vocês tiverem algum dia
curiosidade de ler um escritor clássico, tá? O melhor realmente que eu recomendo é o Adam Smith, né? Ele era muito claro, escrevia muito bem, o estilo anglo-saxão de escrever, né, é muito objetivo, então é fácil de ler mesmo sendo um texto muito antigo, né? Mas basicamente o Adam Smith dizia o seguinte: olha, o que faz uma nação mais rica, tá, é a sua capacidade, né, de prover, tá, seus habitantes com os bens e a gente diria hoje serviços, né, necessários ou convenientes à nossa vida, né, que torna a nossa vida melhor, que possibilitam a nossa vida e tornam a nossa vida mais confortável, tá? Então uma coisa importante no trabalho do Adam Smith, né, que é herdada pelos economistas modernos, né, um pouco a mudança de régua, né? O que mede aqui, a medida que a última medida é o ser humano, né? Isso daqui faz parte de toda uma mudança, né? Que vem lá do iluminismo, né? Que traz o foco de volta no ser humano, né? E fala, olha, o que a gente tem que buscar aqui é a nossa realização enquanto seres humanos, esse é o objetivo da nossa vida, né? Diferentemente se a gente pega na Idade Média, onde o objetivo da vida dos seres humanos era servir, né, a Deus, por exemplo, né? Ou, enfim, ou servir ou pior ainda, né, servir a um rei ou a um imperador, né? Enfim, o Adam Smith já consolida bem nessa visão moderna, ocidental. Olha, o que é relevante aqui, que a gente está avaliando mesmo, né, como que a vida das pessoas é impactada, tá? Então isso continua sendo, né, importante na ciência econômica, embora, claro, os economistas eles falem que, olha, eu não quero, eu gostaria muito de separar, né, a minha atividade enquanto ciência, eu só quero entender como as coisas funcionam, mas de qualquer maneira a gente quer entender sobre como as coisas funcionam, né, tendo em vista o impacto que elas vão ter na vida dos seres humanos, tá? Então isso aqui é uma coisa bastante importante do Adam Smith, tá? Bom, uma outra coisa, né, fundamental do Adam Smith, tá, que foi, digamos assim, que deu fundamento a toda a chamada economia clássica, tá? Adam Smith, Ricardo, Marx, John Stuart Mills, é uma escola de pensamento que hoje, de certa maneira, não é mais a dominante, mas que teve muita influência, né, que é a chamada economia clássica, tá? É que o Adam Smith diz o seguinte: olha, os bens e serviços que a gente usa para sobreviver e para ter uma vida boa, eles são resultados do trabalho, né? Já no Adam Smith ele fala o seguinte: a fonte do valor das coisas, o que dá valor às coisas, é o trabalho despendido na produção dessas coisas, tá? Então ele tinha uma visão nesse sentido, tá? E por fim, né? Então ele se pergunta, né? O que faz, né, com que algumas nações, ou o que faz com que uma nação, por exemplo, ela seja capaz de prover mais bens e serviços, né, aos seus habitantes comparativamente a outra, né? Ele fala, bom, porque essa nação consegue obter mais bens e serviços do trabalho dos seus habitantes, né? E daí ele se pergunta, bom, como ela vai conseguir mais bens e serviços, né? A primeira coisa, antes de responder essa pergunta, né? A primeira coisa, antes de responder essa pergunta, ele já diz, né, de cara o seguinte: olha, eu tenho duas formas de obter bens e serviços, né? Eu posso produzir esses bens que eu quero, que eu necessito diretamente, ou posso produzir uma outra coisa e trocar essa outra coisa pelo bem que eu necessito, né? Então, por exemplo, o Brasil consome trigo, né? E a gente produz muito pouco trigo no Brasil. A maioria do trigo que a gente consome a gente importa, né? Como a gente obtém o restante do trigo? Bom, a gente produz outros bens que a gente exporta para poder comprar trigo, né? Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de soja. A gente produz soja, né? Vende a soja e compra trigo, né? Ao contrário, a Argentina, né, ela consome mais soja do que produz, mas produz mais trigo do que precisa, né? Então a Argentina produz trigo, exporta o trigo para poder comprar soja, né? Entre outras coisas, é claro, né? Então o Adam Smith já reconhecia isso, né, evidentemente, e de fato isso é importante para ele, essa característica, né, o fato de que as nações podem fazer comércio entre si, né? Então o Adam Smith vai dizer o seguinte: olha, a gente obtém, né, os bens e serviços
precisa através do trabalho, seja diretamente produzindo esses bens que a gente consome, seja indiretamente produzindo uma outra coisa para trocar por aquilo que a gente precisa, né? Mas daí ele fala o seguinte, tá? Isso aqui é uma tese dele que é largamente bem fundamentada, né? Se bem que hoje a gente não coloca dessa maneira, tá? Mas é importante para a história que eu quero contar, para o nosso começo de curso, tá? Ele fala o seguinte, olha, ele não fala exatamente isso, se vocês forem ler A Riqueza das Nações, né? Mas eu vou colocar dessa maneira, né? Se a gente compara a vida do inglês médio, do período que ele estava escrevendo, né? Com a vida de um inglês na antiguidade, ou de um romano típico, né? No período do Império Romano, o inglês médio do período que ele vivia tinha um acesso a mais bens, né, a serem consumidos do que as pessoas da antiguidade, né? De fato, ele vive o período da primeira Revolução Industrial, né, que é um período de grandes ganhos de produtividade do trabalho humano, né? E ele se pergunta de onde vem esse ganho de produtividade, né? E ele fala o seguinte, olha, na minha visão, tá, o principal fator que explica esse ganho de produtividade é a divisão do trabalho, né? É porque hoje nós dividimos mais o trabalho do que anteriormente, né? Eu vou voltar a falar um pouquinho desse conceito, né? Mas vamos ilustrar isso através de um exemplo, tá? Que é o exemplo que eu tentei tirar do Adam Smith aqui, né? Numa tradução mais ou menos livre, tá? Da Riqueza das Nações e parafraseando algumas coisas, tá? Então, o exemplo que o Adam Smith dá é o seguinte, olha, ele fala o seguinte, olha, eu visitei algumas manufaturas, né, que produzem alfinete, tá? E na produção de alfinete eu vi o seguinte, que essa produção ela é feita, tá, através de uma série de tarefas, usualmente associando um trabalhador a cada uma dessas tarefas, tá? Então ele diz o seguinte, olha, um homem desenrola o arame, outro estica, um terceiro corta, um quarto aponta, o quinto lixa a parte de cima para receber a cabeça. Para fazer a cabeça são necessárias 2 ou 3 operações distintas. Colocá-la é uma outra atividade. Clarear o alfinete é ainda outra tarefa. É mesmo uma atividade por si colocar os alfinetes no papel, suponho, para embrulhar, né? E o importante negócio de fazer um alfinete é desse modo dividido em cerca de 18 tarefas distintas, as quais, em algumas manufaturas, são todas realizadas por mãos distintas, né? Então ele diz o seguinte, um trabalho que aparentemente soa bastante simples, que é produzir um alfinete, né? Atualmente ele é produzido por uma divisão muito grande de trabalho, né? Você vai lá nas fábricas que produzem alfinete, eu tenho tarefas muito segmentadas sendo exercidas por trabalhadores muito diferentes, né? Daí ele relata, tá, eu estou confiando no relato dele, né, que em tais manufaturas a produção chega a 4.800 alfinetes diários por trabalhador, né? Então em tais manufaturas, tá, em que cada trabalhador tem um trabalho muito específico, por exemplo, minha função é cortar o arame depois que ele foi esticado, né? No final, em média, cada trabalhador produziu 4.800 alfinetes, né? Um volume grande, né? E daí ele argumenta que se os trabalhadores agissem separadamente e independentemente, eles certamente não seriam capazes de produzir cada um 20 ou talvez sequer um alfinete, né? Ele diz que possivelmente um trabalhador hábil conseguisse produzir 40 alfinetes, né? Um trabalhador muito treinado, né? Mas nesse processo, esses trabalhadores que não são nem tão hábeis assim, eles conseguem uma imensa produtividade, né? Porque, né, o que pode estar gerando, né, esse ganho de produtividade quando eu divido o trabalho, né, em diversas etapas, né? Bom, o Adam Smith ele diz o seguinte, olha, esse ganho de produtividade pode vir de diversas fontes, né? A primeira delas, né, é decorrente da prática advida da repetição, né? Se eu faço sempre o mesmo trabalho, eu tendo a ficar mais hábil em fazer esse trabalho, né? Eu vou pegando os truques de fazer esse trabalho, né? Que seja cortar um alfinete, eu vou ter que pegar lá um equipamento para cortar, possivelmente com o tempo eu vou pegar ele com maior firmeza, vou saber o jeitinho de como posicioná-lo para ter que fazer menos força, consigo fazer isso mais rápido, de uma maneira mais precisa, né? A segunda coisa é que
os trabalhadores podem ser alocados às tarefas que eles têm maior vocação natural, né? Então, na fábrica de alfinete, por exemplo, se apontar o alfinete demanda mais habilidade manual, né? Assim, mais precisão manual, e eu posso escolher os trabalhadores com mais, né, precisão manual para apontar os alfinetes. E os trabalhadores mais fortes, por exemplo, para esticar o arame, né? Eu posso escolher, né, dividir o trabalho de acordo com as nossas habilidades naturais, né? A terceira coisa é que a redução no tempo, que é uma redução no tempo perdido pelos trabalhadores na mudança entre as diversas tarefas, né? Se eu só faço uma tarefa, eu estou sempre focado naquela tarefa, não tenho que mudar de tarefa para tarefa, né? E a quarta coisa é que a divisão do trabalho resulta em tarefas simples, né? E que tem uma maior probabilidade de serem automatizadas. Então ele relata que ele observa, né, que alguns trabalhadores que fazem tarefas repetitivas, eles acabam inventando dispositivos para fazerem essa tarefa por eles, né? De fato, tem relatos da época do Smith para frente, né, diversos relatos que mostram que alguns inventos, né, embora simples, que foram resultado de trabalhadores. Olha, eles são pagos para fazer uma tarefa que eles descobrem que se eles amarrassem lá um barbante de uma determinada máquina que está funcionando e conectassem com um equipamento que eles estão usando de tal maneira, a tarefa ia ser feita sozinha, né? Eles descobriram que eles podiam ganhar dinheiro sem ter trabalho algum, né? É claro que depois que observam isso, os empresários vão imitar isso e esse trabalhador vai perder o emprego, né? Naquele tempo eles não conseguiam ter lei de patentes, né, pelos inventos deles, né? Mas enfim, essa divisão de trabalho viabiliza isso, né? Então, no frigir dos ovos, né, o Adam Smith fala, olha, aí está a fonte do nosso ganho de produtividade, né? Pois bem, agora deixa eu fazer aqui uma volta aqui, porque eu acho que é interessante, né? Bom, a divisão do trabalho, como o Adam Smith descreveu aqui, né, não é a única forma de dividir. Eu acho que vale a pena. Não, eu vou falar daqui a pouquinho. Não é a única forma de divisão de trabalho, né, que a gente pode conceber, tá? Deixa eu fazer, antes de prosseguir, talvez valha a pena fazer uma observação sobre o Adam Smith, né? O Adam Smith, ele era um cara que não, ele realmente era um filósofo moral, tá? Ele não era defensor de interesse. Ele escrevia, ele tinha uma renda própria, ele não dependia dos outros, né? Era vinculado a uma universidade, tá? Então ele não era um pensador a serviço do rei ou a serviço de qualquer interesse comercial específico, né? E se vocês forem ler a obra dele, efetivamente você vê que ele é um pensador, que a obra dele ele parece estar mais guiado por questões morais. Ele quer saber o que vai garantir para a humanidade um bom futuro. Ele está preocupado com o bem-estar das pessoas, tá? Como a maioria de nós está agora também nesse momento, né? E ele não tem nenhum financiador que fala, ó, defende meu interesse lá, tá? Ele tem uma certa independência nesse sentido, tá? Não teve família, não tinha filhos, então ele morreu solteiro, e isso deve ter ajudado ele. Para quem tem filhos sabe, né, como a gente tem que batalhar depois que tem filhos, mas enfim, deve ter mantido ele ainda mais autônomo. Ele podia correr risco, né, de colocar as opiniões dele à vontade, assim por diante, tá? Então, as pessoas que dizem que retratam Adam Smith como um defensor do capitalismo, da economia de mercado, eu acho que elas são muito injustas com a pessoa do Adam Smith, né? Estão fazendo um espantalho que é bastante incorreto, tá? E se vocês lerem a obra dele, realmente não é isso, tá? Ele está preocupado com o bem-estar das pessoas e, de fato, ele não está preocupado com o bem-estar dos nobres. Ele era um nobre inglês da época, né? Mas das pessoas em geral, tá? Das pessoas simples, das pessoas ricas, enfim. Ele quer saber o que pode propiciar que as pessoas sejam mais felizes, em última instância, né? E ele aponta isso, ó, a divisão do trabalho, ela tem uma coisa muito boa para as pessoas, porque elas tornam-as mais produtivas. Então, se eu tenho uma sociedade em que o trabalho é largamente dividido, essa sociedade é capaz de produzir mais bens para as pessoas e, portanto, atender mais às necessidades dessas pessoas, né? Então, é isso que ele está apontando, tá? E tanto é verdade que ele tem essa visão humana, que ele por outro lado, em outro trabalho dele, né, que é a teoria... Nossa, eu esqueci o nome. É um outro trabalho muito famoso que ele tem,
Quando eu lembrar eu falo o nome, tá? Mas enfim, ele em outros trabalhos dele, então só para não ser específico, ele teoria do sentimento moral, é isso. Tá? Na teoria dos sentimentos morais, né, o Adam Smith ele aponta que a divisão do trabalho pode ter efeitos nocivos sobre as pessoas também, né? Porque ele pode ser limitante, né? As pessoas não se realizam. Vamos supor, na fábrica de alfinete eu fico 10 horas por dia cortando alfinete, né? Efetivamente deve ser, do ponto de vista de realização no trabalho, deve ser muito frustrante, né? As pessoas não querem esse emprego, né? Então ele aponta isso também, né? Ele tá ciente disso, né? Bom, mas essa divisão do trabalho que o Adam Smith está apontando aqui, tá? E talvez e certamente com exceção do último efeito aqui, tá? Sequer, tá? É uma exclusividade da espécie humana, tá? Se a gente pega diversos entre os animais sociáveis, né? Usualmente a gente vai ver algum tipo de divisão do trabalho, tá? Seja entre as formigas, né? Onde as formigas elas são até criadas, elas crescem, né? De acordo com a biologia delas, né, nascem formigas guerreiras, formigas trabalhadoras, a formiga rainha, né, enfim, elas são especializadas em fazer coisas diferentes, né, e aí de uma maneira puramente, chamaria de biomecânica, né, possivelmente totalmente codificada, né, geneticamente, né, mas também entre mamíferos sociais, né, sociáveis, né, existe, tá, especialmente entre os mamíferos caçadores, divisão do trabalho, né? Então, se vocês gostam de ver Discovery Channel, né, alguns documentários sobre natureza, né, vocês já devem ter visto como os leões caçam, né? E usualmente eles fazem uma caça planejada, né? Usualmente as leoas que caçam, porque elas são mais velozes e mais leves, né? Elas são mais propícias à caça, né? E os leões são muito pesados, eles ficam mais lentos, né? Mas enfim, mas o fato é que nessa alguns animais, alguns caçadores, né, eles têm a função de provocar o tumulto no animal que vai ser caçado, né, e outros têm a função de esperar de tocaia, né, para atacar esses animais, tá? Essa divisão não é exclusiva dos leões, né, você vai ter isso entre os lobos, né, entre aqueles cães selvagens africanos, né, para quem gosta de natureza, enfim, né. Então isso existe, né. Os chimpanzés, né, aqueles animais que são geneticamente mais próximos da gente, que são os chimpanzés, eles vivem em sociedade. Curiosamente, né, na coleta usual de alimento, eles não têm nenhuma cooperação, né, cada um cuida de si. Mas de vez em quando eles caçam, né, eles caçam uns macacos menores, né, e eles caçam, daí sim eles caçam em equipe e tem uma divisão de trabalho, né? Alguns espantam os macaquinhos, né? E outros vão fazer a tocaia, né? Porque eles direcionam, né, o macaco para onde vão estar os outros que vão pegar esse macaco, né? Então essa coordenação de trabalho ela já existia, né? Mesmo antes de ter o ser humano na face da Terra, ou se não existia antes de ter o ser humano na face da Terra, não é uma exclusividade do ser humano, né? Curiosamente, né, a caça, por exemplo, dos cães selvagens africanos, né, ela não está codificada no gene deles e precisa ser aprendida. Se vocês criam um desses animais num zoológico e depois soltam eles na natureza, eles não sabem caçar. Eles herdam, eles aprendem isso com os pais deles, né, com outros animais da mesma maneira, tá? Possivelmente entre os leões, a mesma coisa, né? Então a coordenação também tem que ser aprendida, né? Assim como acontece como nós. Então isso daqui não é exclusividade do ser humano. Mas tem uma coisa que possivelmente é exclusividade dos seres humanos, né? Os biólogos vivem jogando a gente para baixo, né? Sempre que a gente acha, nós somos a única espécie capaz disso, os biólogos falam, não, tal animal faz isso, né? Então no tempo do Adam Smith e possivelmente do Karl Marx, né? Assim, até recentemente nós falamos, nós somos os únicos animais capazes de produzir instrumentos, né? Ferramentas para trabalhar, né? Daí foram lá os biólogos descobriram, não, chimpanzé faz isso, né? Mico-leão faz isso, não, mico-leão não, o macaco prego faz isso, né? Então então tem outros animais que são capazes de fazer isso, né? Então, é claro que nós temos uma habilidade superior ao fazer isso, mas
A gente não tem uma diferença tão clara nisso, né? Porém, tá, uma coisa que eu acho que talvez na parte da divisão do trabalho, tá, e que nós sejamos diferentes, se não qualitativamente, certamente quantitativamente, tá, é naquilo que a gente chama de divisão social do trabalho, né? A divisão do trabalho da fábrica de alfinete do Adam Smith tem alguma coisa a ver com a divisão do trabalho dos caçadores, né? E tem alguma coisa a ver com a divisão do trabalho até dos seres humanos, né? Das sociedades tribais que a gente pode observar hoje quando vão caçar, né? Cada pessoa tem um papel a cumprir, eles vão desempenhar esse papel, né? Mas nas sociedades humanas, né, mesmo naquelas não altamente tecnológicas, né, e possivelmente nas sociedades pré-históricas também, tá, começa a se desenhar uma outra divisão do trabalho menos usual entre outros animais. Tá? Menos usual, não totalmente, né, inusual, não usual. Começa a parecer que alguns indivíduos, né, de uma comunidade, eles se dedicam a uma atividade independente dos outros indivíduos, mas que é complementar no ponto de vista de bem-estar, de consumo e assim por diante, né? Então, agora voltando para Adam Smith, né? O Adam Smith fala o seguinte, olha, como que surge, né, a divisão do trabalho? Ele fala o seguinte, olha, no passado, né, possivelmente numa sociedade, né, de caçadores, um indivíduo pode ter percebido que ele era mais hábil para construir arcos e flechas, né? E que ele conseguia obter mais carne trocando arco e flecha, né, com a carne com outros caçadores por carne, trocando por carne, né, o arco e flecha com outros caçadores, do que se ele usasse o arco e flecha para ele mesmo caçar, né? Então, com isso ele acabaria se especializando em produzir arco e flecha, né? E aquele trabalho que antes, né, consistia em produzir o arco e flecha para depois ir caçar o animal, agora se dividiu em dois trabalhos, né? Um é a produção do arco e da flecha e outro a caça do animal, né? Na produção do arco e flecha, tá? Esse nosso indivíduo, do exemplo do Adam Smith, ele está trabalhando sozinho, né? Ou eu posso ter uma produção coordenada também. Eu tenho um grupo de pessoas que só se dedicam à produção de arco e flecha e outro grupo de pessoas que se dedicam a pegar esse arco e flecha para poder caçar os animais lá fora, né? Claro, a gente não sabe se era assim que funcionavam as sociedades, né, antigas, mas enfim, é uma explicação meio alegórica, né, dessa divisão do trabalho. Mas a gente sabe, né, que de fato entre os seres humanos, né, em sociedades modernas, né, modernas no sentido contemporâneas às nossas, tá, embora com com menos interação social entre outros grupos, né, como por exemplo os aborígenas africanos, australianos ou algumas sociedades indígenas no Brasil, tá? A gente verifica uma divisão de trabalho similar a essa, né? No seguinte sentido, tá? É muito comum, né, por exemplo, os homens se dedicarem à caça e as mulheres à agricultura nessas sociedades, né? Eu não gosto de usar o termo mais primitivos, né, porque não sei se elas são mais primitivas ou não, né? Elas têm muito conhecimento, usam uma tecnologia própria que a gente desconhece, né? Então, se eu cair no meio da Amazônia, possivelmente eu não duro 3 horas, né? E um indígena que foi crescido na Amazônia, né, se soltar ele sozinho no meio da Amazônia, possivelmente ele vai sobreviver o tempo bastante pelo menos para achar os seus pares, né? Então ele tem um conhecimento que eu não tenho, a gente não pode dizer que eles têm menos conhecimento que a gente, né? Mas, digamos assim, a sociedade deles tem menos integração, né? E, portanto, talvez menos complexidade tecnológica ou menos diferenciação de trabalho. Ainda assim, o que a gente vê, né, é um tipo de diferenciação de trabalho, né? Algumas pessoas se ocupam da agricultura, outras da caça, dentro da mesma tribo, né? O fato é que, diferentemente do que o Adam Smith pensava, né, não é que o caçador ele chega lá na tribo com o animal caçado e oferece, tá aqui, você quer trocar esse bicho, você me dá, né, tantos quilos de mandioca. Não é assim que funciona, né? Essas sociedades são sociedades na qual a divisão do produto do trabalho é social também, né? Todo mundo tem acesso ao produto. As regras de divisão do produto do trabalho são diferentes das regras que o Adam Smith estava vislumbrando, que eram as regras do mundo dele, né? Cada um tem direito ao que produziu, né? Mas enfim, mas já aparece essa divisão do trabalho, né? E mais do que isso, né? Isso agora vale para a história da humanidade. Quando a gente vê
vestígios arqueológicos, né, do passado e assim por diante, nós observamos que em regiões do interior de um continente aparecem conchas, por exemplo, né? E em regiões litorâneas aparecem, né, itens que só poderiam ser encontrados no interior do continente, como por exemplo algum minério muito distante, assim por diante, né? Os paleontólogos, né, usando outros indícios também, eles acreditam que isso é indício de que os grupos humanos eles faziam trocas desde um passado muito remoto, né? Ou seja, né, aqueles grupos que viviam próximos do mar sabiam que os grupos que viviam longe do mar eles desejavam conchas, né? E quando esses grupos entravam em contato, eles levavam concha para oferecer para esses outros grupos, tá? Não necessariamente na forma do comércio atual, né? Mas talvez na forma de um presente, de uma oferta de paz e assim por diante, né? E recebiam em troca, por exemplo, algumas pedras brilhantes que eram encontradas só em uma região mais afastada do litoral. Então, a evidência desse tipo de troca entre grupos humanos é muito grande, né? E no passado muito remoto, né? De tal maneira que sugere que talvez isso seja algo que surgiu, tá? Desde que o ser humano, né, se entende por ser humano, isso já existia, né? Então, nesse sentido aqui, os paleontólogos eles estão dizendo uma coisa que confirma uma tese do Adam Smith, né? O Adam Smith ele diz o seguinte: olha, eu acho, né, ele conjectura isso, né? Na minha opinião, a divisão do trabalho resulta de uma propensão natural dos seres humanos à troca, né? Nós temos uma propensão a trocar bens e serviços, tá? Talvez hoje, né, as pessoas que estudem, né, a paleontologia e também estudem o cérebro humano, como nós funcionamos, talvez tenham uma visão um pouco mais, uma explicação um pouco mais sofisticada, né? Mas talvez resulte de algo que é natural ao ser humano, né? Nós temos uma capacidade de comunicação, de língua, que é muito complexa, né? De novo, né? Para jogar a gente lá para baixo, os biólogos vão falar, não é só o ser humano que tem comunicação, né? Algum tipo de comunicação verbal, né? Tá? Outros animais fazem isso, né? Mas seguramente a nossa comunicação verbal é muito complexa, né? A nossa capacidade de simbolizar é muito complexa, né? E mais do que isso, a nossa capacidade de usar essa capacidade de comunicação para evitar conflito, vou colocar de outra maneira, mais do que isso, eu acho que provavelmente nós sempre, assim, ninguém gosta de conflito, né? Ninguém gosta de guerra, por exemplo, usualmente, né? As pessoas saudáveis não gostam de conflito e de guerra. Por que não gostam? Porque tem um grande risco de você morrer em uma guerra, né? Tá? Tem um risco de você matar o seu inimigo, dominar o território dele, ser vitorioso, mas tem um risco de você morrer, né? E as pessoas não gostam de correr esse risco, tá? Possivelmente nem no passado, nem no futuro e assim por diante, né? Só correm esse risco se o prospecto de ganho seja altamente vantajoso, né? Então, possivelmente, né, desde o início da história da humanidade, os seres humanos buscavam meios de evitar conflito violento, né? O conflito violento era mais frequente do que é hoje, né? Possivelmente mais frequente do que é hoje, mas ainda assim, possivelmente as pessoas tentavam evitar isso, né? E felizmente, pela nossa capacidade de comunicação, né, pela nossa linguagem complexa, nossa capacidade de comunicar verbalmente, por gestos, né, e assim por diante, nós somos mais propensos a evitar conflito, né? E até hoje, né, se você vê, os antropólogos dizem que algumas sociedades tribais, né, o conflito às vezes é evitado através de uma oferenda, né? Então, uma pessoa fez alguma coisa que ofendeu um outro grupo tribal, tem um risco de guerra, tá? O grupo que ofendeu, ou a pessoa que ofendeu esse grupo, ela vai lá e oferece, por exemplo, um bode, né? um sacrifício, algum bem, para apaziguar, né, as pessoas que estão furiosas, né? E muitas vezes isso se resolve dessa maneira, né? E então a propensão a negociar nesse sentido, né, mais amplo, né, de se comunicar, falar, olha, eu não quero te atacar desde que você não me ataque, né? Talvez seja algo inerente à espécie humana, né? E faz sentido, né? Biologicamente faz sentido, é bom para a espécie que a gente consiga evitar conflito quando possível, né? Então, porque aumenta as chances da gente sobreviver, se reproduzir e assim por diante, né? Então,
existe isso, né? E essa tendência em evitar conflito e essa tendência em comunicação dos seres humanos começou a gerar, né, lentamente, possivelmente na pré-história e aumentando com o passar do tempo, uma tendência à troca de bens produzidos, tá, entre grupos humanos, né? Possivelmente não entre indivíduos ainda, mas pelo menos entre grupos humanos, né? Possivelmente num primeiro momento como troca de presentes, né, como ofertas para evitar conflito. Então, duas tribos vão se encontrar por algum motivo, ou calham de se encontrar porque estão no mesmo espaço geográfico, né? Então, para sinalizar que elas não querem briga, cada uma oferece, né, alguma coisa para outra, para dizer que estão de paz, né, um sinal desse sentido. E essas trocas, né, acabam começando a ser, talvez inicialmente simbólicas, elas podem passar a ser trocas que têm vantagem econômica, né? Então, por exemplo, se as pessoas, né, no interior do continente africano gostam de usar colar com conchas, né? A concha é rara no interior, né? Então elas vão ter vantagem em obter essas conchas das pessoas do litoral, né? E eventualmente as pessoas do litoral vão conseguir, por exemplo, comer carne de caça, né? Que é raro no litoral, em troca das conchas. As pessoas, daí esses grupos começam a perceber o que cada um quer e começam a fazer trocas, né? O fato é que a troca entre os seres humanos, né, ela é algo que aparentemente vem lá desde do início da nossa pré-história, não só da nossa história, né? Se a gente pega nosso começo o nosso passagem do nosso paleolítico e depois e mais, né, se a gente pega já a história, a história, o início da nossa história escrita lá na Idade do Bronze, né? Naquela época, tá, as sociedades humanas estavam profundamente integradas, né? Então você observa no Egito, as pessoas têm acesso à seda que é produzida na China, né? E na China as pessoas têm, você vê, né, nos vestígios arqueológicos que as pessoas tinham itens que eram produzidos, enfim, no Egito e assim por diante, né? Segundo os historiadores, né, no final da Era do Bronze, lá por cerca de um pouco mais de 1000 antes de Cristo, toda a região, né, do Oriente Médio, Egito, Mesopotâmia, né, estava fortemente integrada economicamente, com trocas de bens e serviços produzidos, e tinha uma integração significativa com China e Índia, né? Depois disso teve o colapso da Idade do Bronze, né, que os historiadores não sabem explicar exatamente o que aconteceu, no qual, né, as nações, aquelas grandes nações sucumbiram, né? Só o Egito sobreviveu, mas ainda assim bem debilitado, né? Muitas pessoas acham que isso foi devido a uma crise climática, né, seca muito prolongada, atribui-se também a conflitos entre os indivíduos, mas enfim, acabou essa brincadeira. Mas você já tinha um mundo muito integrado, muito globalizado, se vocês quiserem pensar assim, muito parecido com o mundo moderno, né? E no mundo moderno também a gente vê claramente, né, essa integração, né, do nosso trabalho, né? Então, qualquer coisa que a gente pegue na mão, possivelmente hoje, ela, ao ser produzida, pelo menos no ciclo produtivo dela, né, teve gente de toda a parte do mundo que contribuiu, né? Claro, aqui eu estou falando do computador que eu estou usando para dar essa aula, isso é evidente, né, porque aqui tem peças da China, Estados Unidos, Europa, assim, e também do Brasil, tem tudo aqui, né, tá certo? Mas mesmo uma peça, sei lá, eu estou aqui uma caneta, por exemplo, né, possivelmente, né, os componentes dessa caneta foram produzidos em diversas partes do mundo e assim por diante. O que é interessante é que nós temos então uma rede social, de integração social, essa rede econômica de trocas, né, de bens que são produzidos em todo o mundo, que é uma rede que transcende de muito, né, aquela nossa rede social pessoal, aquela rede de conhecimentos que a gente faz ao longo da nossa vida, né? Ao longo da nossa vida, enfim, ou se a gente parar hoje, e eu nunca fiz o exercício, mas dizem, né, se a gente parar para contar as pessoas que a gente conhece pelo nome, né, que a gente ficaria à vontade de chegar numa padaria, a pessoa está tomando um cafezinho, senta do lado, como é que você está? Vou tomar um café com você, tudo bem, né? A gente vai contar no máximo algumas centenas de pessoas, né? Mas a nossa integração econômica, né, com as pessoas é uma integração com bilhões de pessoas, né? Se a gente levar em consideração
toda a rede de relações que estão envolvidas na produção de bens e serviços, né? E isso o Adam Smith fala o seguinte, ó, isso daqui vem da troca, né? Porque nós somos capazes de produzir alguma coisa e trocar pelos outros, né? Em larga medida, né, ele tem razão, né? Tá certo? Então, em larga medida, o Adam Smith ele anteviu, né? Foi um visionário, né, ao ver isso, né? Uma coisa que o Adam Smith, quando ele fala da divisão do trabalho, que não está muito clara no texto dele, tá? Ou ele não enfatiza, se a gente quiser dizer assim, né? É que a divisão do trabalho ela pode ser considerada de dois tipos, tá? De um lado eu tenho uma divisão que eu posso chamar de organizacional ou técnica do trabalho, que é essa divisão que eu tenho na fábrica de alfinete que ele descreveu tão bem, né? E que é a divisão que eu tenho entre os caçadores, né? Animais e assim por diante, né? É uma divisão em que especialmente entre seres humanos, né? Em que existe uma espécie de coordenação, uma coordenação deliberada das atividades, né? Tá? Então um grupo de caçadores humanos, pelo menos, vai sair para caçar, né? Eles falam, ó, não, tudo bem, ó, você fica lá escondidinho, né, com o seu arco e flecha preparado para atirar, porque eu vou lá atrás e vou espantar o animal para chegar perto de você, né? Então eles têm essa coordenação é deliberada, as pessoas veem como vão dividir o trabalho, né, e trabalham com base nessa divisão, né? Mas existe uma outra divisão que a gente pode chamar de divisão social do trabalho, costuma ser chamada assim, né? Mas talvez pudesse ter um nome mais apropriado, né? Social não sei se me parece mais apropriado, mas é aquela divisão do trabalho que não é resultante de uma coordenação deliberada das pessoas, tá? Mas simplesmente de um mecanismo que coordena a ação das pessoas, tá? Então, por exemplo, nas sociedades tribais em que um grupo de pessoas é responsável pela caça e outro grupo é responsável pela agricultura, né? Essa coordenação ela não se dá deliberadamente, mas ela se dá por uma questão de tradição, né? Então, possivelmente, em algumas tribos indígenas no Brasil, as mulheres plantam a mandioca e os homens caçam lá os animais que são caçados, né? Eles fazem essa divisão de trabalho por tradição, tá? Talvez tenha um fundamento biológico para isso, a gente não sabe, mas eles repetem isso sem se questionar, né? Pode ter uma mulher muito hábil para caça, ela não vai ser caçadora porque tradicionalmente as mulheres plantam, né? E pode ter um homem que seria muito bom para plantar e péssimo para caça, mas ele não vai ficar na agricultura porque esse não é o papel dos homens, né? Então, mas é uma coordenação que não passa pela deliberação dos indivíduos, né? E no mundo moderno a gente tem essa coordenação de trabalho, né, que é a coordenação que é dada, né, o Adam Smith fala, essa que é dada pelo mercado, né? Na verdade, o que acontece, o Adam Smith fala o seguinte, olha, as pessoas se especializam em trabalho e elas esperam com o fruto do trabalho, vender o fruto do trabalho delas para comprar as coisas das quais elas precisam, né? Então ele fala, ó, não é da benevolência do açougueiro que você recebe a carne do açougueiro, mas é porque ele tem um alto interesse, ele quer vender a carne para você, para com o dinheiro que você paga para ele poder comprar pão, enfim, as outras coisas que ele precisa, né? Então, e ele fala, como é que isso funciona? Bom, funciona porque nós temos propensão à troca, porque nós buscamos o nosso interesse, né? E porque existe uma coisa chamada mercado, que é um meio no qual essa troca é realizada, e esse meio permite que as pessoas se especializem, né? Que haja uma divisão do trabalho. Alguns produzam carne, outros produzam vinho, outros produzam pão, e quem produz pão vende parte do pão para comprar carne, vende parte do pão para comprar vinho, quem produz vinho vende parte do vinho para comprar carne, vende parte do vinho para comprar pão, e assim por diante, né? No mundo moderno, a gente funciona assim, né? Cada um de nós faz tarefas muito específicas, né? Vocês vão ser, por exemplo, advogados, né? Vocês vão achar que vão fazer muitas coisas dentro, né, do seu trabalho. E vão fazer muitas coisas mesmo, né? Mas se a gente pensar do ponto de vista de tudo que é feito pela humanidade, né, vocês vão fazer uma coisa muito específica, né, de todas as tarefas que todos os seres humanos executam no dia a dia, né? Mas vocês vão esperar vender, né, esse serviço que vocês vão gerar para poder comprar as coisas que vocês necessitam para consumir, né? Assim como eu vendo meus serviços de economista para poder comprar as coisas que
preciso para poder consumir e assim por diante, né? Mas o que acontece é que toda essa atividade não é coordenada, né? Ela é uma atividade que ela não é coordenada deliberadamente por algum agente, por algum planejador, tá? Ela resulta de uma ordem social, né? Para o Adam Smith, né, quem dá essa ordem social é o mercado, tá? Como eu falei para vocês, não precisa ser isso, né? Pode ser uma tradição, né? Se a gente pega as sociedades tribais, né? Pode ser, se eu pensar uma economia socialista, pode ser um planejador central também, né? Ou seja, daí eu passo a ter toda a divisão do trabalho, né, deliberada e organizada, né? Mas o Adam Smith vê isso no comércio. E o que ele diz? Então, como o comércio possibilita a divisão do trabalho e como a divisão do trabalho deixa as pessoas mais produtivas, né? O limite à produtividade das pessoas é o tamanho do mercado. E ele defende, então, que para que as sociedades sejam mais ricas, a gente tem que ter mercados maiores, né? Isso quer dizer, ele defende, né, em última instância, ele vive a Inglaterra no momento em que o comércio internacional volta a florescer no mundo, né? Ele acha que o florescimento do comércio internacional é benéfico para a humanidade, porque vai acentuar, vai possibilitar maior divisão do trabalho e vai possibilitar o aumento da produtividade da humanidade como um todo. Bom, eu vi aqui que já deu 18 horas, né? Hoje eu estava inspirado, disparei a falar, peço desculpa se eu cansei muito vocês, tá? Mas eu acho que é interessante, né, o curso vai ter momentos muito técnicos, né? Então é interessante de vez em quando a gente dar essa viajada, porque às vezes essa visão de mundo é mais importante para vocês do que a parte mais técnica, tá? Então eu vou retomar desse ponto que eu parei aqui, né? Divisão social do trabalho, e a gente começa então amanhã já desse ponto, e já amanhã eu começo a falar então de um tema que eu acho bastante importante, que é o tema das vantagens comparativas, tá? Esse daqui vai ser mais númerozinho, gráficozinho, vai ser um pouquinho mais, menos viagem, tá bom? Então eu agradeço a paciência de vocês, tá? A gente se fala então amanhã, tá ok? Tchau, gente, muito obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigado. Obrigado, gente, obrigado a todos.